que dá para começar, né? Vamos lá, então. Bom, então, os nossos estudos até agora, a gente tentou sempre ir caminhando paralelamente, né? Com os modelos Sigma e alguns aspectos de teoria de modelos. Daí a gente viu que a relação, quer dizer, a gente conseguiu estabelecer o que a gente chama de modelo Sigma, o gauge, né? Quer dizer, o gauge de um modelo Sigma, que é, na verdade, o gauge das isometrias do modelo Sigma, e a gente consegue, não só, dentro da teoria de Young, nós temos campos dentro do modelo Sigma não linear, nós temos campos de gauge acomodados, mas a gente também pode jogar campos de gauge externos que vão se acoplar com o modelo Sigma através do gauge da isometria. Então, esse foi o resultado das duas aulas precedentes. Fazendo o gauge da isometria, a gente dá os modelos Sigma. Nós acoplamos términos também com os modelos Sigma. E na aula passada a gente discutiu a questão da introdução, da torção, através do chamado termo diverso mínimo. E discutimos também que se a gente quiser estender esse termo diverso mínimo para dimensões mais altas, a gente acaba tendo que fazer uma violação da simetria de Lorentz. A gente mostrou exatamente isso aí, usando tensores antissimêtricos. Eu acho que agora eu queria começar com um tópico que algumas coisas eu abordei no curso de ano e meio do semestre passado. Vai ter um pequeno a ver lá com o curso de ano e meio do semestre passado, quando a gente falava dos modelos Sigma. Mas eu queria colocar algumas coisas novas, que é a descrição dos chamados espaços quocientes, aproveitar um pouco a descrição do modelo Sigma não linear, para a gente discutir um pouquinho a geometria dos chamados espaços quocientes. A gente vai ver o que é isso. Então, basicamente, o tópico de hoje é a relação de um modelo Sigma com massas de campos vetoriais. Então, a gente sabe, né, lembrando dos nossos estudos de ângulos passados, né, vamos só fazer uma breve colocação aqui sobre a questão da massa da teoria de Young-Mills. Quando a gente escreve o nosso Lagrangiano de Young-Mills, em geral, a gente coloca desse lado. A gente coloca termo simétrico, né, menos um quarto do traço de F ao quadrado. Então, esse é a parte simétrica de Young-Mills. Quando não colocar derivadas superiores, poderíamos colocar, a gente sabe que a gente poderia colocar derivadas superiores. Nada me impede, por exemplo, de colocar um termo desse tipo aqui, por exemplo, π sobre 4, traço, por exemplo, de Nablani, por exemplo, F mi Nablani kappa F kappa mi. Então a gente sabe que esse termo aqui, né, devido ao fato desse cara aqui se transformar como um tensor genuíno. A derivada covariante desse objeto se transforma da mesma forma que o campo se transforma, né? Então esse objeto aqui, por construção, é um invariante de gauge. Né? Lembrando que a transformação, vou botar aqui, lembrando que a transformação do nosso campo vetorial é essa aqui, no caso de Young-Mills, né? Então eu tenho uma transformação do grupo, mi, essa menos 1. Aí nós temos aquele termo, mais I, sobre G, S, e S menos transformação típica em campo de Young-Mills. Por isso, a gente sabe que o F mini perde aquele termo lá, uma transformação do F mini, S, F mini, S é menos 1. A gente sabe que a derivada covariante, ela se transforma também nesse termo, transforma em um verdadeiro tensor, S, Nablani, S é menos 1. Então é claro que esse objeto derivado covariante do tensor de intensidade de campo de Young-Mills, ele também se transforma de forma homogênea. Lembrando que a gente sabe o que é isso aqui, Nablani, né? Nablani do F mi é o mi, né? Vou colocar na forma
matricial compacto, o limite é I, aí o comutador, cada representação adjunta se transforma em comutador. Então, essa é a nossa derivada covariante, campo de próprio tensor de densidade de campo de N-Mills, e aí esse objeto como um todo se transforma assim. Então, é claro que colocado aqui devido ao traço, esse objeto ali, o termo ali é um termo invariante de Gauge. E aí a gente observa que aquele termo ali é um termo de derivada superior, porque ele dá derivada de f', mas o próprio f' já contém derivada do A'. Então, esse termo tem duas derivadas do A, então esse termo vai ter 4 derivadas do A. A gente poderia colocar esse termo, mas não estamos colocando. Agora, o termo crucial para nós, a questão crucial que nós já tínhamos discutido no curso, era a geração de massa. E aí, a geração de massa, a gente sabe, a gente introduz um acoplamento do campo de no setor de Higgs, o Higgs quebra a simetria, e aí a gente, ao trabalhar no gauge unitário, eu vou apagar esse termo, nós não vamos considerar esse termo, foi só para ele ter um efeito de ilustração. Então, o que nós sabemos é que, ao trabalhar na teoria de Young-Mills, no gauge, chamado gauge unitário, nós temos aqui o termo de massa, vamos colocar desse modo assim, no meio, N2, traço de anilha. Então, esse aqui é o famoso termo tipo próprio, é o termo de massa. Tipo troca. Então, ele é característico do gauge unitário, onde aparece. No gauge unitário. Ele aparece no gauge unitário da seguinte maneira. O campo, ele é um termo, quer dizer, o que acontece no gauge unitário? A gente faz essa transformação de gauge. Então, vamos supor que a gente faça uma transformação de gauge no campo de Young-Mills. Então, vamos retomar aquela transformação que nós tínhamos aqui, isso aqui é o anilho. É assim. E essa é a menos 1. Que nós fazemos uma transformação de gauge tal que nós eliminamos. Então, nós usamos essa transformação, digamos assim, a gente está um multiplete de Higgs. Esse multiplete de Higgs, a gente sabe que a gente parametriza ele desse modo, a gente coloca aqui o valor esperado no lado, mais o campo de Higgs, nós vamos chamar assim o campo H. E aqui nós colocamos algo desse tipo, menos sobre o valor gerado no ar. E aqui nós colocamos os geradores do grupo gerar. E aqui certos campos criados. Então é isso que a gente coloca. Então, o que eu estou querendo dizer, nós temos aqui os geradores do grupo e temos aqui um conjunto de campos, a gente parametriza o campo de Higgs dessa forma aqui. Então, aqui é o valor esperado no vácuo, a componente que adquire valor esperado no vácuo, ela é isolada aqui, essa aqui é a flutuação, esse aqui é o campo de Higgs, que flutua em torno desse vácuo, e esses objetos aqui são os campos, que seriam os bósons de Goldstone. Então, nós conseguimos, na situação em que a quebra espontânea da simetria, nós conseguimos isolar, parametrizar o campo dessa forma aqui. Só para lembrar, se vocês se lembram lá, no caso do SU2, na teoria de Salang-Schweiner, nós pensávamos assim, nós adotávamos essa parametrização. Deixa eu apagar isso aqui. Nós adotávamos essa parametrização para o campo de Higgs. O campo de Higgs era assim escrito: campo carregado, massa mais,
cardinal e a componente dele. Essa era a nossa, bem, essa era a nossa prescrição para o dublete de Higgs. Então esse campo aqui ele tem uma componente complexa, φ1 mais φ2, e aqui ele tem uma componente complexa, vamos dizer assim, vamos chamar aqui de φ mais φ3. Então, são as duas componentes complexas. Apesar desse campo ser neutro, né, então esse campo de Higgs é um dublete complexo, um dublete de SO2, portanto é um dublete complexo. Então, real imaginário, aqui eu não estou colocando 15, porque eu vou fazer 1, 2, 3, 4, é como se fosse um φ4. E aí a gente vê, o Higgs, ele vai tomar valor esperado no vácuo nesse setor para não quebrar a carga elétrica, tem que ser neutro. O valor esperado no vácuo tem que ser neutro para que o vácuo não seja eletricamente carregado. E aí a gente escreve isso aqui dessa maneira. Então, isso aqui para nós vai ser φ1 mais φ2. Isso aqui vai ser V. Então, esse é o campo que adquire o valor esperado no vácuo, no trivial. Então, eu explico ele um V mais H, e esse H é o meu campo de Higgs, mais φ2. Isso que nós fizemos. Então, a gente está dizendo, só esse exemplo, como é que eu posso chegar daqui a algo que me sugira que eu possa anotar essa forma do campo de Higgs quando há uma quebra espontânea da CDT. E isso também acontece quando eu pego o campo de Higgs, né, numa representação especial, uma representação. Aqui, por exemplo, eu tenho um campo aqui e aqui eu tenho tantos campos quanto forem, né, os geradores. Né? Então, por exemplo, no caso do SO2, né, eu tenho 3 geradores, né, e tenho esses 4 campos aqui. Vamos explicar esse termo aqui da seguinte maneira. Então, eu posso escrever esse termo aqui, só escrever esse termo da seguinte maneira. Tudo bom? Só motivando. Isso aqui é só uma motivação para a gente entender isso aqui melhor. Quer dizer, justificar isso aqui melhor. Então a gente vai poder escrever o nosso campo de Higgs dessa forma. Vou poder escrever o meu filho, o pai. Muito bem, oi, tá? Escreve, tá ligado? Obrigado. Tudo de bom, um abraço. Valeu. Calma aí. Então a gente botou esse V mais H. E aí a gente escreveu ele assim. Vou colocar aqui 1, até 0, 1, né? Escrevendo aqui esse nosso V mais H, 0, 1. Então vai ser é pouco escrever esse negócio. Vou colocar assim, 0, vou botar assim. V mais H. Mais φ1 mais φ2 e vou colocar aqui esse modo. Então, mais φ2, V mais H mais φ3. Esse vai colocar assim. A gente quer fatorar alguma coisa que tenha esse V mais H tá certo. Então a gente pode colocar e vamos pensar o seguinte, né? Esse campo aqui, isso aqui é uma pequena flutuação. Nós estamos imaginando que esse campo aqui é uma flutuação em torno desse valor esperado. Então vamos fazer uma expansão, vamos colocar isso nesse modo, vamos tentar fatorar esse objeto aqui, que isso aqui seria V mais H. Certo. Vou colocar assim. Estou fazendo muita coisa, não estou só querendo ver como é que a gente pode colocar isso de uma forma em que vamos trazer os geradores da transformação para cá. Então, isso que eu quero tentar fazer esse exercício aí para a gente. Então, vamos pensar o seguinte: esse objeto aqui,
aqui é um vetor, esse aqui é um vetor também. Se eu quiser colocar isso aqui sob a forma de uma matriz, eu tenho que colocar uma matriz atuando no vetor coluna. Então, vamos tentar colocar isso aqui sob a forma de uma matriz atuando no vetor coluna. Vamos imaginar isso aqui da seguinte maneira. Esse objeto que está aqui, né, ele poderia ser pensado assim. Poderia ser texto Φ1 mais Φ2. Vamos tentar trazer os geradores de S2 para cá. A gente vai ter esse campo aqui, vamos colocar esse campo aqui, Φ1, ele vai estar multiplicando com zero. Vamos colocar assim. Depois, eu botei o Φ2 e zero. E aqui eu coloquei Φ3, 0, vou colocar uma coisa desse tipo assim, tá? Separando essas especificações. Então, se eu atuar, vamos escrever essa matriz aqui, só para a gente ter uma ideia. Se eu pegar a matriz de Pauli, sigma A sobre 2, e atuar, vamos pegar aqui um certo conjunto de campos. Vamos dar uma olhada nessa matriz aqui. Quem é essa matriz? Sigma A sobre 2. Vamos pegar vamos escrever essa matriz. 3 matrizes de Pauli contraídas com 3 campos. Então, o campo sigma 1 é 0, 1, 1, 0. E aqui vai ficar aqui 3 menos Q2. Aqui vai ficar aqui 1 menos Q2. E aqui vai ficar aqui 1 mais Q2. Então, essa aqui é a nossa matriz sigma aqui. Então, vamos ver que eu posso, se eu atuar nisso aqui, né, em cima do vetor 1, 0, né, eu produzo um Q3. Né? Se eu atuar em cima de um vetor assim, atuar em cima de um vetor 1, 0. Se eu atuar em cima de um vetor 0, eu produzo o Q3, né, quer dizer, isso aqui me daria. Vamos falar em cima do 0, por exemplo, só para entender. Vou falar em cima do vetor 0. Estou fazendo essa operação em cima disso. Então, isso aqui me daria 0 e 1 menos Q2. E esse daria aqui 0 e menos Q2. E esse daria aqui me daria menos Q2. Certo? Se eu atuar em cima desse vetor aqui, eu ganho essa estrutura aqui. Se a gente está observando bem, ó, essa estrutura aqui, se eu fatorar, vamos dizer que eu coloque um I aqui. Vamos só colocar um I aqui. Então, se eu colocar um I aqui, aqui fica I, aqui fica menos I, aqui fica I, aqui fica 1, aqui fica I, e aqui fica menos I. Fazendo essa operação. E sigma A aqui A atuando em cima de 0, 1. Vou dar isso aqui. Tá. Certo? 3 menos I, 3 e menos I, ficou certinho, né? Ficou Q1 e Q1, então tem que ficar I Q1 mais Q2, Q2 mais I1, e mais fica menos I2. Então, a gente vê que esse vetor aqui de uma forma parecida com isso. Só pensar que eu vou chamar o Φ1 de Q2, que eu vou chamar, quer dizer, aquela expressão aqui, né, se eu chamar o Q2 de Φ1, chamar o Q1 de Φ2 e chamar o Q3 de menos Q3. Então, eu consigo expressar esse termo aqui dessa forma. Vamos escrever isso aqui. V mais H, vou botar assim. V mais H, 0 mais, eu vou falar I, sigma, que é onde Q1 é o Q2, né? Q2 é o menos Q3, certo? Então, se eu fizer essa identificação,
essa operação aqui que dá exatamente isso aqui, aqui atuando em zero. Então eu estou escrevendo esse meu objeto desse modo. Posso fatorar isso aqui, botar assim, V mais H mais I sigma aqui é tudo isso aqui atuando em zero, né? Vou colocar assim. Então, eu poderia pensar o seguinte, posso escrever isso aqui como sendo. Então, eu posso, quando eu faça essa operação aqui, esse V mais H, quer dizer, vou pensar que esses campos aqui, todos são flutuações, né? São campos que são, quer dizer, esse campo aqui é uma flutuação em torno do vácuo, e esse campo, esses três campos aqui, eles são as flutuações em si, porque não há valor esperado no vácuo dessas componentes. Então, eu estou pensando, podemos imaginar, posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. Vamos escrever. Vamos botar esse V mais H em evidência. Deixa eu botar esse V mais H em evidência. Isso que eu quero dizer. Vou botar esse V mais H em evidência. Então, isso aqui me daria 1. Identidade, nesse caso. Eu estou fazendo uma coisa, na verdade, eu vou ter a matriz de identidade, né? Quando eu fatorei isso aqui, é a matriz de identidade, que isso que é uma matriz de identidade aqui. Eu vou colocar. Olha o que vai aparecer. Olha esse V mais H. A evidência ficaria assim: 1 mais I sigma A que A. E aí aqui, tudo isso atuando em zero. Então, 0, 1. Então, na verdade, é só trazer isso aqui, tá certo? E colocar isso aqui assim. 0. V mais H. Certo? Agora, cuidado aqui. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Antes de zero, perdão. Enquanto V mais H aqui, quando eu pulei uma operação que eu vou fazer, vou ter esse V mais H, então significa que aqui embaixo eu estou colocando V mais H. Então, isso agora, por aqui, 0. Isso aqui ficou uma identidade, certo? Então, botei o V mais H em evidência. Agora não fiz aproximação nenhuma. Tudo exato aqui. Botei isso aqui. Agora, imaginando que esse campo aqui é uma flutuação em torno do vácuo, 1 sobre V mais H é a mesma coisa. Então, posso fatorar esse V aqui. Vamos deixar esse V em evidência e botar assim, ó, V 1 mais H sobre V. Então, 1 sobre 1 mais H sobre V, se eu pensar que H sobre V, esse campo aqui é uma flutuação muito pequena frente ao vácuo. Então eu posso aproximar 1 sobre 1 mais H sobre V como sendo 1 menos H sobre V. Pessoal, agora pensando que 1 mais H sobre V é 1 sobre 1 menos H sobre V. Quando eu multiplico, fica esse termo aqui, esse V fica parado aqui, eu vou substituir isso aqui por isso. Ao multiplicar isso, o primeiro termo dá o próprio objeto, tá? I sigma A, que A sobre V. O segundo termo, ele vai ter termos de ordem 2, H vezes que A. O H, vamos imaginar, o H é uma flutuação, um campo muito pequeno. O que também é um campo quantizado, uma flutuação quântica. Então eu vou querer esses campos, esse termo aqui seria o termo de segunda ordem, eu vou querer trabalhar só em primeira ordem nas flutuações. Então é lícito, a esse ponto aqui, essa expressão 1 sobre H mais V, que é isso aqui, esse termo aqui vai ser abandonado, porque ele daria infinitésimo de segunda ordem. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu estou escrevendo esse termo desse modo, assim. Agora é que eu vou aproximado, porque eu estou fazendo uma aproximação, estou desprezando termos de ordem 2 dos campos, quer dizer, H, 2 e 2. Tudo que for segunda ordem nas flutuações, eu estou abandonando. Estou dizendo que eu estou só pegando a primeira flutuação, porque isso aqui já é suficiente para a gente ver o que vai acontecer. Então, esse termo aqui, isso aqui é um número, V mais H, 0, fica 0, e aí V mais H multiplica aqui. Então, a esse ponto, quando eu fiz isso aqui, esse V mais H, ele entra aqui. E aí eu posso pensar nesse termo aqui como sendo exponencial de vamos dizer assim, sobre V, que A sigma A, que A. Então, esses termos aqui, quer dizer, essa exponencial aqui,
ela, se eu levar ela a sério, eu vou expandir, eu vou pegar os termos de ordem mais altas aqui. Então eu estou imaginando o seguinte, nós estamos tomando esse ponto de vista. Nós vamos, com essa separação que eu fiz aqui, eu vou estar parametrizando o meu campo φ. Vou mostrar para vocês por que ele está fazendo tudo isso. Meu campo φ, eu estou adotando dessa forma aqui. Ele é uma exponencial de I sobre V, sigma A, e A, atuando em zero, mais A. Beleza. Então vamos observar uma coisa. Então, só em geral, nós gostamos de trabalhar com esse campo aqui como sendo sigma A sobre 2. Né? Os geradores de SO3, de SO2, a representação fundamental são sigma A sobre 2, não sigma. Tem um problema, como esses quis eu estou definindo, quer dizer, se eu puser um fator 2 aqui, eu vou ter que 2 e 1 vai ser igual a φ2, é só redefinir os quis, não tem problema. Então, daqui para frente, eu já deveria ter colocado isso dentro disso, eu vou colocar o sigma A sobre 2. Colocar sigma A sobre 2, porque são os geradores de SO2, significa simplesmente redefinir os quis. Então, tudo que eu fiz ainda agora vai aparecer sobre o 2. Então, é só identificar φ1 vai ser o que A, o que 2 sobre 2, assim não vai mudar nada. É só o termo fator 2. Então, o que nós estamos dizendo com isso? Na teoria de Salamandra-Schleimer, na teoria então, que eu tenho SO2, o dublete que o rep Higgs esteja no dublete, eu vou aqui, eu tome essa posição de que o valor esperado do rato não trivial do Higgs está na componente de baixo. Na teoria eletrofrática, isso é justificado porque é ali que tem carga nula, e aí eu não vou quebrar a simetria eletromagnética, então eu vou colocar um no Higgs dessa forma. Beleza. Então aqui, esse campo aqui tem 4 componentes reais, φ1, φ2, φ3, φ4, ele aqui tem 4 componentes reais. Uma componente real é o campo H, e as 3 componentes reais são os campos que A, são esses φ1, φ2, φ3, φ4. Então eu tenho 4 campos reais, redistribuídos dessa forma. Em vez de ter os campos redistribuídos na forma de um vetor coluna, com 2 componentes complexas em cima e 2 embaixo, eu redefino o meu campo e coloco ele na forma de um exponencial de SO2 atuando em cima desse vetor coluna aqui. Então tem uma componente aqui que é o campo H e os 3 campos que estão aqui. Foi a maneira que eu fiz de simplesmente uma redefinição de campo. Isso é possível em teoria de campo, isso é uma coisa legítima. Quando a gente faz uma redefinição de campo, a gente tem condições para... Será que se eu modifico o campo, eu estou perdendo física ou ganhando física? Porque simplesmente eu não estou mexendo nos números de graus de liberdade, eu não alterei o número de graus de liberdade, o número de componentes, simplesmente redistribuir as componentes, em forma de matriz ou em forma de vetor. Então, eu não estou perdendo nada. Mas, de qualquer maneira, isso que eu estou falando são palavras. Tem um teorema importante, não, que foi demonstrado por um paper de 63, 64 de Salam e Amikuchi. Esse paper aqui, ele fala sobre invariância das amplitudes de espalhamento de uma teoria de campo. Ou seja, a amplitude de espalhamento é uma física, é uma física, né? Sobre invariância sobre transformações. Transformações de campo seriam reparametrizações. Eu pego um campo, escrevo de um jeito, eu escrevo de outro jeito, eu escrevo de outro jeito. E às vezes a gente pega um campo, escreve de um jeito, de outro, a gente pode puxar a física. Vamos ver um exemplo só. Vamos seguindo, eu estou só abrindo muitos parênteses, desculpe aí, mas só para vocês verem. A gente tem um campo escalar complexo. Então tem uma variante de um campo escalar complexo. Lá igual, Demif está Demif. Temos, por exemplo, campo massivo.
N2 φ estável. Normalmente, o que a gente faz? A gente pega esse campo, escreve φ, é um campo A mais ID sobre a raiz de 2. Posso escrever um campo complexo da forma cartesiana. Se eu fizer isso aqui, trago isso aqui para cá, trago isso aqui para cá, então, a gente sabe que esse meu lagrangiano aqui vai me dar um meio do DNA ao quadrado mais um meio de dNB ao quadrado menos um meio de N2 a 2 menos um meio de N2 por 2. Então, nenhuma novidade, esse campo complexo, ele está descrevendo, na verdade, dois escalares de Pythagoras reais. Se você botar os dois campos A e B sob uma forma complexa, está me dando aquele lagrangiano complexo, na verdade, ele está descrevendo dois campos reais. O lagrangiano de Pythagoras do meio de A e o lagrangiano de Pythagoras do meio desacoplado. Beleza, então, simplesmente mudei de uma coisa para outra, não mudei a física. Mas vocês poderiam pensar, esse campo é complexo. Então, será que eu não posso pegar um campo complexo, ao invés de escrever esse campo na forma cartesiana, será que eu não poderia escrever esse campo na forma polar? Imaginação. Meu campo φ é complexo. Então eu posso escrever esse meu φ como sendo um campo ρ vezes um campo que forma a parte real, é o módulo do campo, e aqui a fase é o outro campo. Então, em vez de trabalhar com A e B, eu trabalho com ρ e φ na forma polar. E aí jogo isso ali. E aí vamos ter esse nosso lagrangiano. Então, quando a gente calcular a derivada de φ, esse termo colocando lá, φ estar com a fase negativa. Então, se eu pegar o dmi do φ estar, eu vou ter dmi ρ é a menos i. E o outro termo vai ser menos i ρ dmi i. E aí aqui eu botei que é a menos i. Então, a derivada do φ estar. Né? O dmi do ρ e menos i ρ, dmi do φ vezes isso aqui. E aí vezes dmi do φ, que vai ser dmi ρ mais i ρ dmi. E aí aqui é L. Então agora, essas fases se cancelam. E aí você vai trocar dmi ρ, dmi ρ. Esse termo aqui vai cancelar esse. E depois eu vou produzir um termo aqui que vai ser mais ρ2 dmi. E depois o termo menos n2 por. Posso até, se quiser, colocar aqui um sobre raiz de 2, porque aí eu vou multiplicar tudo por um meio. Eu tenho um meio aqui, um meio aqui, um meio aqui. Então, se a gente olhar esse lagrangiano agora, escrito dessa forma, eu tenho um lagrangiano de Pythagoras no real. dmi ρ, menos um meio de 2 valor. Está lá. Mas o outro termo, do que, o que não tem um termo cinético legítimo, porque é um termo de interação. Aqui, o ρ está multiplicando o que. Então, esse termo aqui, ele não é um termo cinético puro, é um termo de interação. 4 campos do livro. Então, de uma parametrização para outra, eu fiz aqui. A gente sabe que o que está na verdade presente aqui são dois escalares de Pythagoras desacoplados e livres. É o A e o B com a mesma massa, né? Deu um meio de N2 a 2, um meio de N2 a 2. E aqui, no entanto, eu perco um deles. Ó. Esse aqui é um Pythagoras legítimo, livre. O meio de N2 por 2. Mas aqui, o que ele perde esse caráter. Ele tem nem tempo de massa. Então, eu fiz uma reparametrização que me levou a uma outra situação. Ela gerou um termo de interação quando a teoria é livre. Então isso significa que essa parametrização não é possível, alguma coisa está errada. Eu coloquei, simplesmente mudei o campo, quer dizer, a matemática é cega nesse caso. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim um número complexo. Mas se eu escrever assim, eu estou ganhando informação, ou estou ganhando informação nova para uma interação. Eu estou perdendo a interação que é a massa do corpo. Quer dizer que tem uma física nova aí, ou será que esse teorema então mostra isso. que as... Será que tem física nova ou tem erro aqui? Será que essa parametrização é possível? O que essa parametrização está me dando? Observe que, quando eu passo de uma parametrização de um campo para outro, que criou?
Oi? O que é O que é periódico? E além disso, se vocês observarem, essa parametrização ela é singular. Por exemplo, que, né, na verdade, seria arcotangente, né, de φ. Vamos escrever, não, seria assim. O log, para eu tirar aqui, vamos inverter essa transformação. Quando a gente passa de uma transformação de um campo para outro, quando eu passo de um conjunto de campos para outro, quando eu faço a transformação no fundo de coordenadas, né, o que eu tenho? Eu tenho um jacobiano. Então, o jacobiano dessa transformação seria, por exemplo, seria esse que vamos chamar, eu teria φ estar. Eu teria dφ, errou, dφ, dqui. dφ estar, errou, dφ estar. Estou pegando o jacobiano da transformação. Estou passando de uma transformação de campo para outra transformação de campo. dφ errou, da E em Q. dφ daqui, esquece o rápido igual de 2, da ρ, da I, ρ, dmi, Q, E em Q. dφ estar, errou, da E a menos em Q. E dφ estar, daqui, a menos, errou, dmi, Q, E a menos em Q. Se eu pegar o determinante dessa transformação, isso aqui, essa frase cancela essa frase cancela essa, então isso aqui, opa, desculpa, tá? Então só derivando em relação aqui, só produz o I, produz I, perdão, tá? Então, derivando agora isso aqui em relação aqui, vai ficar menos I, ou é a menos I. Então a gente observa que esse jacobiano, essa transformação, ele vai em pouco. Esse cara vezes esse, menos esse, vezes esse. Isso vai dar ρ. Então, se ρ é zero, esse jacobiano é zero. Eu entendi se eu não passar. Estou fazendo agora o jacobiano, peguei o jacobiano. Tá. Agora estou pegando o determinante. O determinante dá isso, menos isso. Então dá ρ. Igual de ρ, né? Então, o jacobiano é zero. Para ρ igual a zero. Então, para uma certa configuração de campo, se ρ for zero, esse jacobiano é zero. Ou seja, se o jacobiano é zero, essa transformação é singular. Então, eu estou fazendo uma transformação singular de coordenadas. Então, se o jacobiano da transformação de um conjunto de campos para outro, ele tiver singularidade, ou seja, tiver uma situação na qual a transformação não é inversível, isso significa que a física não deve ser a mesma. Então, esse teorema de Psalan e Cabrifut, ele diz que a física é a mesma, a matriz S é a mesma, se a transformação de campo satisfizer com um certo conjunto de condições, entre as quais a invertibilidade, a não singularidade da transformação. Oi? Você podia me explicar, só me dizendo, por exemplo, a gama de valores que o ρ e que podem adquirir são diferentes? Também sim, por exemplo, a parametrização seria digna. É porque o ρ ele já só pode ser positivo, ele é o módulo, né? Ao passo que A e B podem ir de menos a mais infinito. Né? Eu diria que eu estou perdendo graus de liberdade, exatamente. Tem uma diferença das duas parametrizações, elas não têm a mesma varredura, os mesmos domínios. Né? Então, de uma certa maneira, isso se reflete na singularidade da transformação, porque uma transformação vai de menos infinito a mais infinito, a outra está confinada, então, na passagem de uma para outra, tem uma singularidade. Então, eu estou chamando a atenção de vocês que nem sempre uma transformação qualquer de campos é boa. Nesse caso aqui, essa transformação aqui é perfeitamente irreversível. Nós não perdemos nenhum grau de liberdade. Nós temos todos os nossos campos variando de menos a mais infinito como antes. Então, eu posso ter certeza que eu posso escrever meu campo desse modo. Deixa eu apagar isso aqui. Perfeito. Vamos pensar uma coisa, isso vale para S2. Imagina que eu tivesse S-N. Imagina se eu tivesse esse grupo de simetria S-N. A S-N tem quantos geradores? Tem 2 menos 1 geradores. Então, se eu pegar o grupo S-N, eu tenho geradores GA, com A ímã, 3 de 1, até 2 menos 1. Então, se eu pegar o meu campo φ na representação fundamental, na representação N, né? Então eu tenho φ
φ1 até φn. Então eu tenho aqui n campos complexos. Então eu teria 2n campos reais. Né? Se eu pegar um simplete, 2n campos reais. Vamos colocar assim. Então, esse meu campo aqui, então eu tenho quantos componentes eu teria? Então eu teria 2n componentes. Então a pergunta é, quantos geradores eu tenho aqui? N2 menos 1. Então, se eu quiser isolar, como eu fiz aqui, se eu quiser tirar uma componente real e colocar todas as outras componentes nas fases, por exemplo, aqui, esse grupo aqui, se for SN, eu tenho N2 menos 1 geradores. Então, eu teria, por exemplo, eu poderia pegar um campo daqui e ficaria com N2 menos 2, como eu fiz aqui. Eu fiquei, aqui estão os geradores, vou colocar todos os geradores, N2 menos 1, né? Eu tenho todos os geradores de S2 estão aqui. Então, a minha pergunta é, será que eu poderia escrever, no caso de SN, esse campo, desse modo, algo desse tipo, os geradores de SN, e aqui algo desse tipo 0, e mais H. Então, nesse caso, por exemplo, se eu tivesse um SN, aqui eu teria um campo, e aqui eu teria N2 menos um campo. Então, eu teria no final N2 campos, eu teria N2 campos. Então, por exemplo, eu não poderia, então eu teria N2, eu precisaria ter que o número de campos que tem aqui são N2 menos 1, mas o número de campos que tem aqui tem que ser igual ao número de campos que tem aqui. Bom, se esse cara aqui tem 2N campos, em geral, 2N é diferente de N2. 2N é igual a N2, no caso de 2, N igual a 2, vai ficar 4, 4. Então, no caso de SO2, eu posso fazer isso. No caso de SO3, por exemplo, para eu poder fazer isso, como eu tenho 8 geradores aqui, e eu colocar um aqui, eu preciso de 9, precisaria ter 9 campos. Para ter 9 campos, eu teria que ter esse φ com 9 elementos. Se o meu φ fosse uma matriz 3x3 complexa, eu teria, uma matriz 3x3, perdão, real, né? Teria 9 elementos aqui, e teria 9 elementos aqui. Então, em geral, no caso de SN, isso é possível se eu tiver o meu campo de Higgs com M2 elementos na representação adjunta. Porque se esse campo de Higgs aqui, no caso do SN, está na representação adjunta, ele tem M2, né, menos 1 elementos. Isso tem representação adjunta de SN. Ele tem uma matriz, teria que ter uma matriz 3x3. Então, eu teria que ter M2 elementos. Então, seria uma matriz M por N. Como aqui eu tenho N2 menos 1 geradores, no caso de S1, mais esse aqui, eu teria N2 campos. Eu teria esse campo aqui e mais cada campo para cada gerador. Então, aqui eu teria N2 menos 1 campos mais um campo. Então, dá N2 campos. Então, para eu ter N2 campos dispostos dessa forma, o único jeito é eu ter N2 campos dispostos, né, numa matriz dessa forma. Então, eu botaria N2 campos aqui. Então, meus N2 campos estão numa matriz assim, e eu poderia escrever não perderia graus de liberdade. O número de campos que eu tenho aqui é o número de campos que eu tenho aqui. Mas no caso do SO2, a coisa bate direitinho. Eu tenho 2 campos, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, e tem 3 geradores, mas esse aqui 4 igual. Estou só chamando a atenção que seria um modo da gente ver no caso de SN, né? Como não perder grau de liberdade. Assim, desse modo. Bom. Então isso aí também limita a escolha da representação. Exatamente. Isso aí tem um trabalho interessante, de 1974, no Physical Review do Lincoln Lee. Esse Lincoln Lee é um coautor daquele livro Sheng-Li, né? Esse artigo do Lincoln Lee, eu acho que ele chama de Group Theory of Spontaneous Break. Ele estuda todas essas condições
de você saber onde colocar o Higgs para ter um padrão de quebra de simetria. Ele faz todo um estudo de teoria de grupos, com os diferentes tipos de grupos de Lie, para poder ter um padrão geral de colocação dos campos de Higgs para quebrar a simetria espontaneamente. É um artigo interessante desse tipo. Como o Pedro falou, eu tenho que saber, isso vai limitar a representação que eu posso colocar no campo de Higgs. Né? Por exemplo, é um artigo bem interessante. Então, nesse caso, nós estamos fazendo isso. Então, estou colocando a seguinte situação. Suponhamos, então no caso de SO2, né, eu teria essa situação aqui. Então, no caso de um grupo, vamos dizer que no caso de um grupo. O nome do artigo é o grupo Dio igual a Ling Fong Lee. É só para por isso que acha. Ling Fong Lee, 1974. Se você entrar no Rap no Inspire de lá, você acha? Agora é Inspire, né? No Inspire Rap, você acha Ling Fong Lee, 1974. O físico review dele. A teoria de grupos da quebra espontânea de simetria. Eu acho que eu tenho um PDF dele. Oi? Eu tinha ele. Lembra? Não, não tem PDF dele. Oi? Dele. Tem. Vocês têm o nome e-mail para vocês, tá? Um artigo interessante, ele é elegível, um artigo não é complicado de ler. E ele estuda todas as condições que você tem que colocar o Higgs para ter um padrão ou outro de quebra de simetria. Beleza. Então, suponhamos que eu tenha meu campo escalar desse módulo. Então, se eu fizer uma transformação de Gauge de SO2, o que significa uma transformação de SO2? Uma transformação de Gauge de SO2 seria exponencial de I, geradores ômega sigma A sobre 2, fazer uma transformação local de SO2, tudo bem, cara? Uma transformação local de SO2 em cima desse campo aqui. Exponencial de I sobre V, sigma A sobre 2, que é. Vou botar esse V embaixo do ponto. E aqui, 0 V mais aqui. Se eu fizer essa transformação de Gauge, tá lá, os ômega A's, então isso aqui é a transformação de Gauge. Uma transformação de Gauge de SO2. Local, né? Tá. Parâmetro ômega A depende de X. Então, se eu fizer essa transformação de Gauge e eu escolher os meus parâmetros ômega A exatamente iguais a menos que A sobre V, o que eu vou fazer? Significa que se eu fizer essa transformação de Gauge, escolhendo os parâmetros de Gauge exatamente igual a esses campos aqui, eu vou estar cancelando isso aqui. Eu estou dizendo, eu posso ir para um Gauge onde o meu campo phi nada mais é, ele se reduz a um campo de Higgs sozinho. Então, o que acontece no modelo do Weinberg-Salon? Sobra só o Higgs. Em vez de sobrarem 4 parceirinhos com Higgs, mais 3 outros, os que há somem por uma escolha de Gauge, que é o que a gente chama de Gauge unitário. É uma escolha de Gauge onde os campos que são supérfluos do setor de Higgs. Bom, desculpa estar falando todo esse discurso aí, mas eu quero voltar para o modelo sigma. Então, eu vou para o Gauge unitário. O Gauge unitário consiste em eu fazer uma transformação de Gauge bem definida, onde os parâmetros eles são tais que eles cancelam os campos, as flutuações que estariam juntas com o campo de Higgs. Então, eu cancelo essa parte da fase e o meu campo escalar fica simplesmente zero. V mais H. Então só sobra o campo de Higgs. Vamos pensar desse modo. Então, essa é uma escolha de Gauge. Aí a pergunta não. A ação imediata é: se eu faço uma transformação de Gauge no phi, eu tenho que fazer uma transformação de Gauge lá também. Então a gente faz uma transformação de Gauge, a gente faz uma transformação de Gauge no sistema todo. Todos os campos, quando eu transformo um campo, eu tenho que transformar todos os campos para a gente trabalhar com ação, ficar com Lagrangiano invariante. Então a transformação de Gauge que eu vou fazer no campo vetorial, ela vai me trazer exatamente esses parâmetros aqui. Então, aquela transformação que eu estava falando, que eu fiz, né? Aquela transformação, a linha Mi igual a S a Mi, S é menos 1 mais I sobre G.
S de mi S menos 1, esse S que está aqui é a transformação de gauge que eu fiz aqui. Esse S que eu não S. Essa é a transformação S. Eu estou fazendo essa transformação S em cima do campo de Higgs. E eu estou fazendo a mesma transformação S em cima do campo de gauge. Então, quando eu faço essa transformação em cima do campo de gauge, eu saio do campo de gauge a mi e passo para um campo de gauge aqui, onde, quem é o S agora? O S, ele está trazendo os Qs. Então, eu estou trazendo para cá o E a menos I sigma A sobre 2. O ômega A, então, faz papel de menos que A sobre V. Então, menos que A sobre V. dmi exponencial de sigma A sobre 2 que A sobre V. Então, o que nós estamos entendendo? Quando eu faço aquela transformação de gauge, que eu vou para o gauge unitário, eu trago para a transformação de gauge os campos de fase que estavam junto com o campo de Higgs, estavam juntos com o campo de Higgs. Esses campos aqui são os que a gente chama de campos de Goldstone. Então, eles desaparecem. Os campos de Goldstone, eles saem do campo de Higgs e vão para o campo de gauge. Vem para cá. Eu trouxe eles para cá. Então, a transformação de gauge, ela me permite fazer o quê? Fazer um transporte de graus de liberdade. Os graus de liberdade que estavam presentes no campo de Higgs, eu fiz uma transformação de gauge. Matei eles no campo de Higgs. O campo de Higgs perdeu aquela fase e ficou só o 0V mais H. Então, eu tirei os QAs de lá, porque eu tomei os ômegas igual a menos QA sobre V. Mas quando eu faço isso, eu estou fazendo por meio de uma transformação de gauge. E essa transformação de gauge que está sendo feita aqui, tem que ser feita em todos os campos. Então, ela vai ser feita no campo de Young-Mills também. Então, quando eu faço aquela mesma transformação S no campo de Young-Mills, eu já estou trazendo essa transformação S com esses parâmetros dados pelos campos de Goldstone. Estavam lá junto com o Higgs. Eles saíram do Higgs e, pela transformação de gauge, eles penetraram no campo de Young-Mills. Então, quando eu vou para o gauge unitário, eu estou fazendo esse tipo de transporte. Eu trago graus de liberdade no setor de Higgs e jogo graus de liberdade no setor vetorial. Só que esse setor aqui, nós vamos ver, ele não tem FMI. Esse setor aqui é um setor longitudinal. Vamos fazer esse cálculo agora. Então, o primeiro passo com toda essa linha, todo esse esforço que nós fizemos, foi mostrar que aonde nós queremos chegar? Nós vamos querer chegar que existe um modelo sigma não linear aqui, na parte massiva dos campos de Young-Mills. Mas eu quero chegar a isso mostrando que justamente o modelo sigma que vai estar aqui é o modelo sigma que vai carregar a informação dos bósons de Goldstone, que saíram do campo de Higgs e vieram para o campo vetorial. Eles vêm para essa parte aqui do campo vetorial, e essa parte aqui é que vai estar dando massa no campo vetorial. Então, eu quero mostrar que os campos de Goldstone saem do setor de Higgs, eles, pela escolha do gauge unitário, são trazidos para a parte longitudinal do campo vetorial. É lá que eu quero chegar. E aí a gente vai ver que isso aqui dá um modelo sigma não linear. Mas, antes disso, vamos só fazer essa consideração. Vamos ver qual é o papel, né, desse termo aqui. Então, imagina que eu tenho um campo, vamos pensar assim, vamos esquecer essa transformação, vamos imaginar que eu tenho um campo de gauge que tem essa estrutura. Meu campo ali, ele tem essa estrutura aqui. Ele é uma matriz S, dI, S menos 1. Depois eu tenho esse objeto aqui. Isso aqui a gente chama de um puro gauge. Tá? A gente chama que eu tenho um campo que ele seja dado desse modo. Claro, no caso abeliano, no caso em que S não é uma matriz de um grupo de Lie, é simplesmente uma frase, que é o caso abeliano, isso aqui tem essa estrutura. Então isso aqui, né, fazendo as derivadas aqui, isso aqui é menos ideal.
Então, para a gente tornar esse troço real, vamos botar um i aqui. Se a gente fizer, a gente tirar o hermitiano conjugado disso, o hermitiano conjugado com esse i, a unidade é menos i, dmi, essa é menos unidade, essa assim. Só que essa matriz aqui é unitária. Então, S menos 1 é o S da área. Então, S da área é o próprio S. Não posso escrever isso por esse modo. Mas esse termo aqui, eu posso escrever assim. Isso aqui é a mesma coisa que o dmi de S. S da área menos S dmi S da área. Lembrando que S da área é S menos 1. A matriz é unitária. Então, esse termo aqui é identidade. Então, a derivada dele é zero. Esse termo aqui é menos i, com esse menos 1, com esse menos i dá 1, fica exatamente i. Então, colocando esse i, esse objeto aqui é um campo hermitiano, é uma matriz hermitiana. Só isso que você vai fazer. Porque a gente só usou a regra de Leibniz, que é a derivada do produto, que é a derivada do primeiro, vezes do segundo, que é esse daqui, menos o termo novo. Só que esse termo aqui é zero. Isso aqui é identidade. Então, sobra isso. Mas esse termo é com esse aqui igual exatamente isso. Então a gente só está mostrando com esse i, esse objeto aqui é objeto. Então só vamos lá com isso. No caso abeliano, se eu boto um i aqui, esse cara nada mais é uma derivada total. Então isso a gente chama de um burguês. Imagina um campo a mim que seja igual a dm alfa. Se eu tenho um campo a mim com dm alfa, o tensor de intensidade de campo dele, o f mi, né? dmi ani menos dmi ani é zero, porque fica dmi alfa menos dmi alfa. Então esse campo aqui, ele é um chamado puro gauge, ele não tem filtro sequer. O campo L dele é zero e o campo B dele é zero. O campo L e o campo magnético são zero. A versão não abeliana disso é aquele cara lá. Então isso aqui seria, imaginar, vamos colocar isso. Suponhamos que nós tenhamos um campo de gauge que tenha essa estrutura. Então vamos ver quem é o field strength dele. No caso abeliano, isso é um dm alfa e o f mini é zero. Mas no caso não abeliano, o f mini não é simplesmente dmi ani menos dmi ani. Dmi i menos dmi ani, mais ig. Vamos ter que colocar um ig, né? Para a gente acertar esse caso. A minha então, se nós substituirmos, né? Então vamos dizer assim, esse cara ficaria assim, com sua preferência, talvez eu tivesse que colocar aqui, esse cara aqui vai ter 1 sobre G. Então vamos dizer assim, vamos dizer que eu coloco I sobre G. Então esse termo aqui vai ficar F mini, ele vai dmi disso aqui, então vai ficar I sobre G, dmi S. Vou agora tirar o dmi do ani, dmi S, dmi S menos 1, mais I sobre G, S, dmi S menos 1. Estou definindo com I sobre G. Então, eu peguei a derivada do primeiro termo, dmi do ani. É o F mini, né? Oi? F mini. Não, não é o F mini não. Eu estou pegando o F mini associado a esse a mim. Certo? Então, dando esse a mim, quem é o F mini dele. Certo? Agora, menos. Trocando mi por mi. Menos I sobre G. Dmi S. Dmi S menos 1. Menos I sobre G. S. Essa menos 1. Beleza. Agora mais IG, computador. Então, mais I. Então vamos ter mais IG. E aí agora nós temos I sobre G duas vezes. Né? IG, aí temos o I sobre G daqui e o I sobre G daqui. Então vai produzir um I2. Então isso aqui me dá menos I. Né? Vai produzir o I sobre G aqui e o I sobre G aqui. Então dá menos 1 sobre G2. Como tem um G2 no denominador, esse aqui vai ficar menos I sobre G. Certo? Aí vai ficar ani. Então, S
dmi S menos 1, S dmi S menos 1. Acho que esse termo aqui, essa derivada aqui, ela se fecha. Ami menos Ami certo? Só para descalçar, né? Então, pode ser o que a gente acabou de pensar. Demi. Esse termo aqui, ó, mesma historinha. S é menos 1, esse dmi S é menos 1, ele vai multiplicar o dmi S. Esse produto aqui é uma identidade. Então, deixa eu dizer isso. Dmi, quero só justificar que eu vou usar essa igualdade. Dmi S menos 1 dmi S, isso aqui é a mesma coisa que dmi de S menos 1 S menos S menos 1 dmi S. Certo? Eu trago isso aqui é identidade, então isso aqui dá zero. Então, multiplicar essa matriz, isso aqui. Por isso é a mesma coisa que eu trazer o dmi para cá, eu vou botar o menos 1. Então, essa derivada aqui, ela sai do S, dá um sinal menos aqui, e ela sai do S. Então, isso sobra, e aí esse S é menos 1 que se libera, mata esse S. Esse S é menos 1, mata esse MS, e aqui fica dmi S é menos 1. E aqui é a mesma coisa. Esse dmi passa para cá, esse S é menos 1 se libera, fica o sinal mais. Esse S é menos 1 se libera e mata o S. E aqui fica o dmi S. Então a gente tem dmi S, né? Dmi S é menos 1, está dando aqui um sinal menos, né? Está menos. E esse está se somando de jeito de subtrair. Então o que eu teria que fazer aí, provavelmente? Só. Aqui é mais. Aqui é mais I sobre G, né? Tá certo. Então, esse menos aqui fica certinho. Porque eu coloco um I sobre G aqui, um I sobre G. Perfeito. Então, fica I2 que é menos 1. Tá certo? Provavelmente esse sinal aqui é sinal que é essa nossa conversão. Menos IG, então esse aqui é um sinal menos, fica mais. Então é isso. Então, com isso aí, esses nossos objetos que sobraram se cancelam. Então, a gente está mostrando que para aquela escolha, para aquele tipo específico de campo de gauge, o F me interessa. Tá? Então, isso é o que a gente chama de um pure gauge. O campo não é trivial, mas o tensor de intensidade de campo é trivial. Então não tem, é como se eu não tivesse nem campo elétrico, nem campo magnético, mas eu tenho potencial. Então esse setor que está aqui é o setor que não tem F'. F' é a parte transversa, é a parte que tem transversalidade do campo de gauge está aqui. Então nós estamos vendo que a parte que, para onde os bósons de Goldstone vêm, eles saem do campo de Higgs pela transformação de gauge, transitam para passarem a pertencer ao novo, quer dizer, eles entram na parte longitudinal, aquela parte que não tem F' do campo de gauge. Então, esse termo que está aqui é o termo que ele é longitudinal, ele não tem componente transversal, ele não dá F'. A única contribuição que ele pode dar, então, é uma contribuição quando eu tenho um termo do tipo massa, né? Esse termo aqui, ó, ele vai multiplicar ele mesmo, esse termo aqui é o termo que vai estar associado a essa massa aqui. Então, nós vamos adotar o seguinte, né? Então, eu estou querendo colocar depois de tudo isso no gauge unitário. Termo de massa, então, termo de massa, que é aquele termo, traço de ali a ali, termo de massa, esse termo aqui, traço de ali a ali, adquire. Né? Então, quando eu trago, né,
esse termo aqui. Jogo. Quer dizer, se eu tirar o F mini dele, esse cara não contribui. Então, toda a parte de F, toda essa parte aqui sai do F mini. Quando eu tiro o F mini dele, só essa parte aqui contribui. E quando eu pego esse termo aqui, a mi, então quando eu pegar esse termo aqui, eu saio do lado aqui, na forma essa, quiser adquirir a forma adquirir, um termo. Oi, Tião, fala aí, cara. Claro, pode passar, Zé. Claro.